Amém? Todos acharam? Diga amém. Lucas capítulo 4. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. No Novo Testamento, eu aprendi uma musiquinha quando eu tinha 6 anos na escola dominical. Eu sou filho de pastor. Com 6 anos na escola bíblica dominical, eu aprendi uma musiquinha para decorar o Novo Testamento. Outro dia eu estava vendo na televisão e o R.R. Soares, ele gravou essa musiquinha, só que não é dele. E quando eu tinha 6 anos de idade, já cantava na igreja essa musiquinha. É assim, ó: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, da Bíblia que estão. Eu com 6 anos decorei essa musiquinha na escola dominical das crianças. E eu não me perco no Novo Testamento. Eu estou esperando alguém compor a música do Antigo Testamento para eu aprender. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4 diz assim, irmãos. Somente o versículo 27. Lucas capítulo 4, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Amém? Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui nesta noite, pelo convite que nosso irmão Fábio nos fez. Também quero agradecer ao pastor Miguel pela honra e pela confiança de podermos estar aqui nesta noite. Fico muito alegre, irmãos, porque toda vez que nós somos convidados para falar de Jesus, é uma grande honra, irmãos, falar de Jesus. Não tem coisa melhor do que falar de Jesus. E quando eu sou convidado, eu fico muito alegre, irmãos, porque é a oportunidade que eu tenho de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, tem feito, e eu tenho certeza que continuará fazendo em nossas vidas. De contrapartida, um convite feito pelo nosso irmão Fábio. É um jovem que eu há alguns anos conheci, um jovem muito inteligente. Eu falo às vezes para ele que ele vai longe. Ele é muito inteligente, é uma pessoa dedicada à obra de Deus. Quando nós dirigimos uma igreja aqui no Jardim da Luz, ele fazia um trabalho extraordinário lá na escola bíblica dominical, se dedicava, e eu sempre tive a certeza do chamado do Fábio, de que ele seria um grande obreiro, porque a obra de Deus é com dedicação, irmão. Quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, nós temos que nos dedicar. Eu falava essa semana numa outra igreja, que eu tento, pelo menos uma vez por semana, dedicar meu dia ao Senhor. E por que eu faço isso? Porque durante a semana toda nós nos dedicamos ao nosso trabalho secular, à nossa vida pessoal, profissional. E geralmente aos domingos eu procuro me dedicar totalmente à obra do Senhor. Então, se você pode dedicar um dia da sua semana para Deus, faça isso, irmãos. Faz uma visita, faz uma campanha de oração na sua casa, dedique um dia da sua vida ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Mas o tema que os irmãos escolheram para essa campanha, um tema muito bom e um tema atual, porque a Bíblia, irmãos, ela é sempre atual. A própria Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, e eu sempre digo e tenho certeza que ela se renova a cada hora, a cada minuto. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo uma coisa nova. Cada vez que um irmão fala alguma coisa da Bíblia, eu aprendo uma coisa nova. Por isso que a Bíblia é um livro interessante. Alguns a leem como um livro qualquer, mas nós não. Nós lemos a Bíblia debaixo da graça do Espírito Santo. Eu sempre que vou ler a Bíblia, eu faço uma oração bem curta, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que me revele aquilo que ele está falando ali através da Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, é Deus falando conosco. Cada vez que você lê a Bíblia,
é Deus falando com você, é Deus falando comigo. Então louvado seja Deus. Mas aqui, na leitura oficial, falou aqui de Naamã, um homem poderoso, um homem que tinha um cargo elevado na sua época. A Bíblia fala aqui onde nós lemos que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Olha que coisa interessante. A Bíblia já começa a nos revelar aqui algumas coisas a respeito de Naamã e a respeito das nossas vidas. Por isso que eu digo que é um tema atual, que a Bíblia é atual. Ainda que alguns dizem que a Bíblia ela é antiga, antiga nada, ela é atual. Mas aqui na história de Naamã existe uma coisa interessante, que mais na frente, onde nós lemos na leitura oficial, e aqui onde fala do tema da campanha, diz que Naamã, ele precisou mergulhar, ele precisaria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Glória a Deus. E quando fala em 7, traz um simbolismo de coisa inteira aqui na Bíblia, o número 7. Quando Eliseu, irmãos, manda Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão, é porque ele precisava de uma lavagem por inteiro. E o que significa isso, pastor? Ele precisava de uma lavagem espiritual e material. Naquele momento, Naamã buscava uma purificação material, porque ele estava cometido de uma lepra. Mas o interessante nessa história, irmãos, a questão da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, homem poderoso, homem que todos se curvavam, com certeza vestia vestimentas militares de primeira linha, mas era leproso, como diz aqui a Bíblia. Era senhor de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. É interessante, irmãos, nessa história de Naamã, que Naamã, sendo um homem poderoso, ele escondia o seu problema, ele escondia a sua lepra. A Bíblia fala, e a história secular conta, que naquela época, quando as pessoas, ou quando era descoberto que alguém era leproso, essa pessoa era tirada da cidade. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, a cidade naquela época, elas eram todas muradas. E por que eram muradas? Por conta dos inimigos. Então todas as cidades eram muradas e tinham portões de entrada e de saída. A Bíblia fala que quando uma pessoa estava com algum tipo de ferida, essa pessoa ficava sendo observada. Se em 7 dias aquela ferida não secasse, aquela pessoa era tirada da cidade e levada para um lugar onde só viviam leprosos. Mas vejam que aqui a Bíblia relata que Naamã, grande comandante de guerra, herói de guerra, era leproso. E por que será que não tiraram Naamã de dentro da cidade? Aí nós encontramos pelo menos 2 questões. Primeiro, Naamã era general de guerra, poderoso. E a segunda questão, que eu acredito que é a mais provável: ninguém sabia que Naamã era leproso. Às vezes, irmãos, em nossas vidas, nós tentamos esconder o nosso problema. É verdade. É verdade. Com certeza Naamã era um homem que vestia sua farda e que por baixo da sua farda aquilo ficava escondido. Muitas vezes pessoas tentam esconder o seu problema, a sua lepra, mas eu creio que assim como Naamã, quem se aproximava dele ou quem chegava perto sentia o cheiro
da morte. Porque a doença é sinônimo de morte. E lepra naquela época era sinônimo de morte. Mas Naamã conseguia esconder o seu problema. E a Bíblia, irmãos, ela traz a história de fé de uma menina que sequer é relatado o seu nome, sequer fala o nome daquela menina. O texto bíblico que nós acabamos de ler diz que ali na casa de Naamã, as tropas das Sírias tinham trazido alguns escravos, junto com esses escravos a menina, porque a Síria havia subjugado o povo de Israel. E a Bíblia diz que aquela menina foi levada como escrava para servir na casa, ou para servir a mulher de Naamã. E aquela menina, por certo, irmãos, começou a fazer parte da intimidade daquela família. Naamã escondia a sua doença, o seu problema, por debaixo da sua vestimenta, da sua farda, do seu poder. Mas a partir do momento que aquela menina começou a conviver ali e conhecer a particularidade de Naamã, Aleluia! com certeza aquela menina viu que Naamã era leproso. Quem sabe até a sua senhora, ou aquela que mandava nela, a esposa de Naamã, quem sabe ela não falou para a menina que o seu esposo estava leproso. E a Bíblia, ela fala aqui, irmãos: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela fala, irmãos, que existe somente um meio de nós aumentarmos a nossa fé. Aleluia, Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia fala, 11:6, que sem fé é impossível Agradar a Deus. Vamos lá, sem fé é impossível Agradar a Deus. Então, quando eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Aleluia! E a Bíblia diz que o único meio de eu obter fé, ou de que minha fé seja aumentada, é através da palavra, e da palavra de Deus. E vejam que Deus agiu através da palavra na vida de Naamã. E de que forma? A menina falou para Naamã que existia um profeta que servia a um Deus poderoso, e que se esse profeta falasse ou orasse para Naamã, ele seria curado. Naquele momento em que a menina falou, através da palavra, Naamã despertou para, quem sabe, uma provável, ou quem sabe ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa para a minha doença. A menina, quando fala isso para Naamã, Naamã fala assim, ó: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E Naamã pegou ali a autorização de seu rei e saiu ao encontro do profeta. Aleluia! O leproso, doente, e saiu ao encontro do profeta. A Bíblia relata que Naamã saiu, chegou até a casa do profeta, e quando chega ali, irmãos, é uma coisa interessante, que eu às vezes fico meditando na situação. Naamã, como consta aqui que já falamos, era um general, herói de guerra, poderoso. E ele chega lá com alguns presentes para oferecer ao profeta. E quando ele chega lá na casa de Eliseu,
Por certo, alguém falou: olha, chegou a comitiva aí do general Naamã. Esses dias eu estava na Marginal Pinheiros e vi uns motoqueiros, umas motos enormes do exército, parando tudo e mandando todo mundo encostar. E nós fomos encostando os carros na Marginal Pinheiros. E aí aquelas motos, umas 20 motos, irmãos, foram parando todo mundo, dá um pouquinho, veio passando os carros. E segundo depois eu li nos jornais, era a presidente Dilma que estava se deslocando ali para algum lugar na cidade de São Paulo. E eu comecei a lembrar de Naamã. Naamã saiu de sua terra provavelmente com uma comitiva. E eu fico imaginando a cena de Naamã chegando na casa do profeta, parando com sua comitiva diante da casa do profeta. Aquilo foi um acontecimento, irmãos, que se fosse hoje, seria noticiado pelas emissoras de televisão, de rádio, que o grande general, herói de guerra, Naamã, estava chegando na casa do profeta Eliseu, homem de Deus, pastor de ovelhas de Deus, Aleluia. aquele que Deus escolheu como sacerdote. E Naamã chega ali com aquela pompa toda de rei, e quando ele estaciona ali a sua comitiva, a Bíblia diz que sequer Eliseu se deu ao trabalho de ir lá fora. É verdade. Aleluia, eu creio, meu Deus. A Bíblia diz que Glória a Eliseu Deus. mandou um recado para o seu jovem, ou para o seu rapaz, ou para o seu obreiro. Olha, fala lá para Naamã, que se ele quiser ser curado, tem um rio aí na frente, é só ele descer lá e mergulhar 7 vezes. Glória a Deus. 7 vezes, 7 mergulhos. Aleluia. Glória a Deus, eu creio, meu Pai, nesse mistério. A primeira coisa que eu Aleluia, glória a vejo Deus. Creio em Deus. nessa questão, irmão, de Naamã, quando ele recebe essa notícia de que teria que mergulhar 7 vezes naquele rio, eu fico imaginando como Naamã recebeu essa notícia. Eu sempre digo, irmãos, que Deus, o salmista diz que Deus nos fez inteligentes, porque lá em Gênesis a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. É verdade, aleluia. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, significa que eu sou um ser inteligente. Oh, glória. E Deus, Ele sabe que nós somos inteligentes, porque nós somos imagem e semelhança dele. É verdade. E eu creio que quando Naamã recebeu essa notícia de que ele teria que mergulhar 7 vezes naquele rio, e sequer o homem de Deus foi lá falar com ele, mandou o recado, ele, um homem poderoso, eu acredito que Naamã era um homem que, se fosse nos dias de hoje, seria um camarada muito respeitado, mas com muitos compromissos. Que a agenda de Naamã seria uma agenda muito cheia, que ele não poderia, irmão Fábio, parar um pouquinho para vir aqui na igreja, Aleluia. para vir aqui assistir a um culto. Oh, glória. Um homem muito importante, irmão. Dessa maneira, Deus. Ele não poderia se sujeitar a vir aqui no Valo Velho para ouvir a palavra de Deus. Mas a necessidade bateu na porta dele. Oh, glória. É. Aleluia. E a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que para você receber a bênção de Deus, para que haja restauração na sua vida, você precisa de uma única coisa. A primeira delas, renúncia. Oh, glória. E para Naamã, ele teve que renunciar o seu orgulho, o seu poder. Porque quando nós começamos a achar que somos o tal, o bom, aí que o negócio complica. Porque perante Deus, irmãos, não tem ninguém grande nem bom. Perante Deus somos todos pequenos, insignificantes. Se nós queremos receber alguma coisa de Deus, nós temos que renunciar às nossas vidas. Aleluia. Sem renúncia não há restauração. Sem renúncia não há milagre. E a Bíblia diz aqui. E quando Naamã recebe essa primeira cacetada,
Porque para uma pessoa orgulhosa, poderosa como Naamã, com certeza era uma coisa muito difícil abaixar a cabeça. Pelo contrário, ele mesmo leproso, ele continuava com a sua imponência. Ah, pastor, mas isso está na Bíblia? Não, não está escrito assim na Bíblia. Mas ele era general de guerra, meu irmão. Ele respondia direto para o rei. Depois do rei, não tinha ninguém mais importante que Naamã lá naquele lugar. E eu acredito que quando ele colocava aquela sua farda, escondia o seu problema, a sua lepra, eu acredito que ele ficava imponente. Ele se achava um semideus. Mas quando ele chega perante o homem de Deus, quando ele chega na presença de Deus, ele teve que renunciar. Sem renúncia, não há restauração. Aleluia, é verdade. Eu dou glória a Deus. Glória a Deus. A segunda coisa, irmãos, é um banho de fé. Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Vocês não acham, irmãos, que um homem tão poderoso como Naamã, rico, você não acha que ele poderia ter, ou que ele não foi procurar os melhores médicos e hospitais da época? Se fosse hoje, irmãos, para vocês entenderem, Naamã faria que nem muitos poderosos têm hoje no Brasil. Qualquer pessoa importante e rica no Brasil, não importa onde mora, no sul, no norte, no nordeste, não importa a região que mora no Brasil, quando tem qualquer probleminha de saúde, eles vão para onde? Vem aqui para São Paulo. Sírio-Libanês, Albert Einstein, que são os melhores hospitais da América Latina. Se Naamã vivesse aqui no Brasil, com certeza Naamã teria procurado os melhores especialistas, os melhores médicos para ser consultado. Mas Naamã, irmãos, ouviu a palavra da menina e aquela semente da palavra da menina gerou fé em seu coração. Eu creio que Naamã, quando ouviu aquilo, acreditou naquilo, porque ele já deveria, com certeza, ter procurado todos os recursos da época para curar a sua lepra, mas não encontrou. Porque tem coisas, irmãos, que só o poder de Deus pode libertar. Tem coisas que só o poder de Deus pode curar. Tem coisas que só o poder de Deus opera em nossas vidas. Glória a Deus, é verdade, A Bíblia diz assim: para Deus não há impossível. Eu sou limitado, você é limitado. Mas para Deus não tem impossível, irmão. No dicionário dos céus, no dicionário de Deus, não existe a palavra impossível. E quando Naamã, eu creio que ele já estava numa situação de desespero, porque segundo a história, a lepra ela começava a tomar o corpo inteiro, levando a pessoa à morte. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Eu creio que Naamã, irmão, sentia dores terríveis por conta daquela lepra. E eu creio que ele pensava, como um homem poderoso como eu, general de guerra, herói de guerra, estou leproso, sentindo dores. Imagine um general de guerra que já tinha combatido em várias batalhas, estava vivo, mas sabia que por conta de uma doença ia o levar à morte. É verdade. Aleluia. Aleluia! Grande Rei, misericordioso, glória a Deus, Glória a Deus. Deus lindo. O apóstolo João, na sua carta, ele diz que Jesus é o médico dos médicos. Eu creio, meu pai, isso é lindo. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus é o médico dos médicos. E Naamã estava debaixo da ordem do médico dos médicos. Ele precisava dar 7 mergulhos. Mas para isso acontecer, ele teve que seguir alguns passos. A bênção, irmãos,
ela é condicional. É. Aleluia. Eu sempre digo que a salvação, a Bíblia diz que é incondicional. Não sou eu que escolho ser salvo. Não foi você que escolheu estar aqui nesta noite. Não fomos nós que escolhemos estar aqui nesta noite. Foi o Espírito Santo de Deus que escolheu que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus. A salvação, irmãos, é incondicional. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Aleluia. Eu não mereço, eu não merecia, mas Deus achou graça em mim e me deu essa oportunidade de estar aqui e ser salvo. Aleluia. Mas para receber a bênção, irmãos, para receber a cura, para que minha vida seja restaurada, tem condições, ou seja, é condicional. Eu preciso fazer algumas coisas, senão ela não chega. Glória a Deus. Aleluia. Pregam por aí que não, eu não preciso fazer nada, que Deus vai me abençoar. Papo furado, irmão. A bênção é condicional. Se eu não seguir alguns passos, algumas regras, eu estou fora da bênção de Deus. É verdadeira, meu Pai. Ô glória. Aleluia. Mas quando você deixa Deus trabalhar na sua vida e reconhece que Deus é dono da sua vida e que Deus é o médico dos médicos, é o rei dos reis, é o dono do ouro, da prata, aí a coisa começa a caminhar. Aleluia. Eu sempre digo que eu não falo mais para Deus o porquê das coisas, mas o para quê. Senhor, para que eu estou passando por isso? Senhor, para que essa situação? Porque quando você muda o tom da oração, quando você para de perguntar ou questionar a Deus o porquê das coisas, aí sim Deus começa a operar na sua vida. E sabe por quê, irmão? Aleluia. Porque Deus é o dono de tudo. Não sou eu que tenho que dar condições a Deus para Ele operar. É Ele. Eu tenho que estar na condição dEle para que Ele haja na minha vida. Ô glória. Aleluia. Eu tenho que pôr a minha vida nas mãos dEle e falar: Senhor, guia-me por onde Glória a Tu Deus. quiseres. Faça da minha vida o que Tu quiseres, Senhor. Mas tem muita gente deixando de receber a bênção, de ter o seu lar, o seu casamento, a sua casa restaurada, porque ele quer pôr condições a Deus, e para Deus não impõe condição, é Deus que impõe condições a nós. Aleluia. Ô glória. A terceira coisa, irmãos, a terceira condição aqui: levou consigo 10 talentos de pratas e 6.000 ciclos de ouros e 10 vestes festivais. Glória a Deus. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Naamã, mesmo não conhecendo a Deus, Naamã não conhecia o Deus da menina ainda. E a Bíblia diz no Novo Testamento, irmãos, que nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque nós não vimos a Jesus. Glória a Deus. Nós não andamos com Jesus, mas nós sentimos a Jesus. Aleluia. Por isso nós somos mais do que vencedores. Ô glória. E Naamã, ele não conhecia Deus, mas o que ele fez? Ele pediu que ajuntassem algumas Glória a coisas. Deus. Aleluia. Levou consigo 10 talentos, era dinheiro, irmãos, talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, olha que coisa linda, e 10 vestes festivais. Eu acredito, irmãos, que Naamã, para tentar curar a lepra dele, pastor Miguel, ele já deveria ter gastado muito dinheiro, pastor. Eu Aleluia. acredito que Naamã já tinha gastado muito dinheiro, irmão, procurando uma solução para o problema dele, para a lepra que ele tinha. E quando ele recebeu aquela fala, quando aquela palavra da menina entrou no coração dele, eu acredito que Naamã pensou: olha, poxa vida, eu já gastei tanto dinheiro para tentar resolver esse meu problema, já gastei tanto dinheiro, Aleluia. eu vou levar aqui alguma coisa para oferecer a esse Deus da menina. Olha que coisa interessante, irmãos. Quanta coisa que Deus tem feito na sua vida. Eu falei uns dias desses, eu quando não era crente, Aleluia. eu fumava 5 maços de cigarro por dia. Eu nem sei quanto é que custa um maço de cigarro hoje, mas na minha época eu fumava 5 maços por dia.
um cigarro chamado Hollywood, na minha época. 5. Eu acendia um cigarro na bituca do outro. E todo dia eu tomava pelo menos umas 4, 5 cervejas, fora as destiladas. E eu também não tenho ideia quanto que isso custa hoje. Mas vamos colocar aqui que eu gastasse 100 reais por dia. Só com essas coisas que não prestam. E eu acredito que Naamã foi da mesma forma. Acho que ele pensou, olha, eu gasto tanto dinheiro com o que não presta. E eu vou lá para ver se eu resolvo essa minha situação. Eu vou levar uma coisa para oferecer a Deus. Ele não era crente, irmãos. Ele não conhecia Deus. Mas ele sabia que ele precisava levar alguma coisa para adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu, depois que eu aceitei Jesus, irmãos, eu nunca mais deixei de dar o meu dízimo na igreja. Ou de trazer o meu dízimo, a minha oferta. Aleluias. Outro dia uma pessoa me perguntou, por que os crentes dão dízimo na igreja? Para pagar o que Deus tem feito, ou para pagar os seus pecados na trás? Eu falei, não, Deus não precisa de dinheiro. Mas o meio que nós temos de agradecer a Deus e mostrar ao mundo que Deus é o meu Salvador, que Deus é na minha vida, que Deus transformou a minha vida, é eu oferecendo alguma coisa material na casa do Senhor. Então quando você vem aqui na igreja dar sua oferta, o seu dízimo, você está falando, Senhor, isso aqui para mim não serve para nada, mas eu sei que vai ajudar a sua obra, Senhor. É uma demonstração de fé. Glória a Deus. Demonstração de fé. Nós escrevemos um livrinho, o irmão Fábio até aqui, ó. Princípios financeiros de Deus. Aqui nós falamos nesse livrinho sobre como o dinheiro afeta a nossa vida espiritual, como o dinheiro afeta o nosso casamento, como o dinheiro afeta a nossa vida familiar com os filhos. Irmãos, o dinheiro. Jesus nos ensinou a respeito do dinheiro. Aleluia. E Naamã não conhecia Deus e foi lá receber a bênção dele e levou um agradecimento a Deus, irmãos. Isso chama-se dedicação. Aleluia, verdade. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim, ó: de graça recebestes, de graças dai. O Evangelho de Cristo não é vendido, irmãos. Mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Talvez você não possa fazer a obra de Deus, mas você pode trazer sua oferta e seu dízimo para ajudar a obra de Deus. Dessa maneira, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia também que diz assim, ó: vai ter com a formiga preguiçoso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o camarada que não quer saber de nada, preguiçoso, esse sim, você tem que repudiar, expulsar, falar, vai embora, toma vergonha na sua cara. Mas aquele que é fiel, aquele que busca, aquele que está na presença de Deus, ele tem que ser por inteiro, irmãos, com a sua vida, com o seu tempo, com as suas posses e com o seu dinheiro. Não adianta você dizer que é crente e não ofertar, não ajudar o seu próximo. Aleluia. Glória a Deus. E Naamã Glória a Deus. se dedicou a isso, mesmo sem conhecer a Deus. A quarta coisa, meu irmão, diz assim, ó: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eu disse aqui, a primeira coisa que eu falei no começo, irmão: a bênção é condicional e existem algumas regras. Isso chama-se obediência. Glória. Sabe por que Sansão perdeu a força? O que conta todo mundo aí? Porque Sansão revelou o segredo dele e cortaram o cabelo dele. Vai nessa que é isso. Sansão, irmãos, perdeu a força e depois morreu porque ele desobedeceu a ordem de Deus, irmão. Deus tinha falado assim: olha, Sansão, quando ele nasceu, Deus falou para a mãe dele: olha, esse menino vai chamar Sansão, vai ser o nazireu de Deus. No cabelo dele não vai entrar navalha. E a mãe dele cumpriu a regra. Por isso que lá em Provérbios diz assim, ó: ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda velho não desviará dele, não se afastará dele. Sabe por quê? Enquanto Sansão estava dominado por sua mãe, ela cumpriu ali a regra. Aí Sansão ficou adulto, fortão. Segundo alguns dias, Sansão era um homem muito bonito. Aí um dia está lá caminhando, aí olha e se apaixona por Dalila.
se apaixona por Dalila. E Dalila era o quê? Filisteia. Não podia casar com ela, irmão. E às vezes Deus fala pra gente, ó, não faz isso, não vai pra lá, fica aqui. Nós vamos lá e desobedecemos. É verdade. É. Dessa maneira, meu Deus. Às vezes nós achamos que lá na seara do outro está melhor do que na nossa seara. Você perguntou para Deus se é lá que Ele te quer ou se é aqui? É verdade. Fique aonde Deus te colocou. Sim, meu Deus. Você não precisa sair por aí correndo atrás da bênção, não. Ah, lá na igreja tal tem um irmão, um profeta. Não. A bênção que vem atrás do crente. A bênção que vem atrás de você. Creio, meu Deus. Você não precisa correr atrás da bênção, não, meu irmão. Aleluia. Deixa que a bênção chegue até você. Quando for a hora, quando for a sua hora, a bênção vai chegar em você. Obediência. Eu fico imaginando, irmãos, quando Naamã recebeu o recado do profeta, ó, vai lá e lava-te 7 vezes lá no rio. Ó, vai naquele rio ali, segundo constam, a história bíblica fala, e a história secular, naquela época esse rio era um rio barrento, de águas turvas. E existiam outros rios limpos lá naquela região. Mas quando Deus quer operar, meu irmão, é Ele que decide, a vontade dEle. Lembra da história de Noé? Diz a história bíblica que quando Deus falou com Noé, há mais de 40 anos que não chovia. E Deus falou, Noé, constrói uma arca, camarada. Vai lá, Noé, constrói uma arca que eu vou jogar água aí na terra, vai morrer todo mundo afogado. Será que Deus já tem falado contigo? Você tem ouvido a voz de Deus? Quando o povo saiu cativo do Egito, a Bíblia diz que ao tocar da trombeta o povo parava. Ao tocar da trombeta o povo comia. Ao tocar da trombeta o povo caminhava. Sabe o que é isso? Aprenderam a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter obediência e temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, as coisas vão mais fácil, irmãos. Glória a Deus. Obediência. Sem obediência não tem bênção. É verdade. É condicional, uma coisa está ligada à outra. A quinta coisa, humildade. Pensava eu que ele sairia ter comigo. Não são porventura rios de Damasco melhores que de todas as águas de Israel? Aqui, irmãos, como eu disse, eu acredito que alguém possa até ter falado, mas rei, esse rio sujo, turvo, ou o próprio rei Naamã poderia ter pensado, mas não poderia ser no rio mais limpo? Irmãos, é Deus que decide, é Deus que comanda. Se Ele mandar, vai. Se Ele falar, faça. Não questione Deus. Quem somos nós para questionar a Deus? Eu às vezes escuto as pessoas dizerem, ó, encosta Deus na parede. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, como é que encosta Deus na parede? Eu queria aprender. Como é que encosta Deus na parede, irmãos? A Bíblia diz que nós estamos segurados por um fio. E se você começa a balançar muito, pode quebrar esse fio. Por isso que o crente, aquele que adora a Deus, ele tem que tomar certos cuidados. Não começa a balançar muito lá não, porque o fio, olha, ele é fino, ele pode quebrar. É. Mas aqui, Naamã teve humildade. Tenha humildade, irmão. A Bíblia diz que quem peca e confessa, recebe a bênção, o perdão. Sim, meu Pai, é verdade. Aleluia. Para que a gente receba a bênção de Deus, nós temos que ter humildade de reconhecer o nosso problema, de reconhecer a nossa... Naamã reconheceu que era doente, e quando o profeta mandou ele mergulhar, ele teve a humildade, irmãos, de ouvir o que o profeta estava falando. Nós temos que ter humildade em nossas vidas. Sem humildade nós não chegamos em lugar nenhum. Glória a Deus. Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas que nós temos que aprender a estar contentes. Ou seja,
Eu não nasço contente. Eu não vivo contente. Eu tenho que aprender a estar contente. Por que Paulo fala isso? Ele não está dizendo para que nós sejamos conformados com a situação. Não. Mas eu também não posso, irmãos, deixar de estar contente ou ter contentamento naquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. A Bíblia fala no Novo Testamento, o próprio Jesus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Isso é bíblico. Está na Bíblia. O próprio Jesus falou, olha, eu vou suprir todas as vossas necessidades. E às vezes eu me pergunto, o que é necessidade, irmãos? Comer filé mignon todo dia é necessidade, igreja? Não. É. Mas eu creio que todos nós que estamos aqui nesta noite comemos alguma coisa hoje. Ainda que não foi aquela comida que eu poderia querer. Mas eu comi. E se eu comi, Deus supriu a minha necessidade. Aleluia, Deus. Aleluia. A necessidade é isso. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. O salmista diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Isso é verdadeiro, igreja. Agora, tirando a necessidade, pastor Fábio, eu tenho o desejo de ter uma BMW, último modelo. Desejo. Só que a Bíblia diz que aquele que adora a Deus, aquele que está guiado por Deus, Deus vai realizar todos os desejos do seu coração. Oh, glória. Aleluia. Só que lembra que eu falei que lá em Hebreus diz assim, ó, sem fé é impossível Agradar a Deus. E a primeira coisa é ter fé em Deus, irmãos. Glória a Deus. Se eu não tenho fé em Deus, como é que eu vou agradá-lo para que Ele haja nos meus desejos? Vocês viram que é condicional? Às vezes eu falo que nós quando éramos crianças, e as crianças hoje são assim também, até as esposas fazem isso com os maridos, as namoradas com os namoradas, as noivas com os noivos. Quando quer alguma coisa, ou bem. Nossa, tá tão lindo hoje, bem. Aí fala, mas fala logo, o que você quer? Fala logo, que conversa é essa? É um modo de agradar. E com Deus não é diferente. As necessidades, Deus é o provedor. Ele prometeu que vai suprir. Acabou, irmão. A minha necessidade, Deus vai suprir. A sua necessidade, Ele vai suprir. Mas para eu agradar a Deus, ou para que Deus me agrade, para que Deus realize aquilo que eu desejo, eu tenho que agradá-lo. Olha, irmão. E Naamã, na sua humildade, ele agradou a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque se ele não tivesse sido humilde, ele não tinha alcançado a bênção dele. Seguindo. Glória a Deus, maravilhoso. Reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Peço-te uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses. Naamã mergulhou. Imagine a ansiedade. Quem é ansioso aqui? Dá um sinal com a sua mão. Hoje em dia quase todo mundo é ansioso. Misericórdia, Senhor. Imagine Naamã. Já tinha passado por todos os lugares, procurado todos os recursos e nada. Imagine a ansiedade dele. Foi lá, deu o primeiro mergulho, quando sai, aí nada. Foi lá, deu o segundo mergulho, quando sai, nada. Foi lá, deu o terceiro mergulho. Talvez até ele possa ter pensado, não, vou parar, isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Isso pode não resolver. Quem sabe alguém ali falou, ô grande general, o senhor já fez tanto sacrifício aí na batalha, já procurou tantos recursos aí para resolver o seu problema, o que custa? Dá 7 mergulhinhos aí. Às vezes, Deus nos manda fazer alguma coisa e nós achamos muito difícil, irmãos.
Ah, não vai dar. Às vezes o pastor fala assim, ó irmãos, nós vamos fazer 7 semanas de campanha de restauração. Aí eu falo, nossa, 7 semanas? Que cansaço que vai me dar. É. Terrível, irmãos. Eu quando acordava cedinho, ainda acordo, mas agora ainda é todo dia. Mas teve uma época, irmãos, que eu tinha obrigação de acordar cedo. Eu falo que se eu soubesse que envelhecer era bom assim do jeito que está sendo, eu queria ter ficado velho mais rápido. Porque quando a gente é novo, eu não tenho saudade. Eu tenho saudade assim, saudade boa da minha infância. Eu vivi uma infância boa. Sou de família pobre, mas vivi uma infância extraordinária. Então eu tenho saudade. Mas assim, a idade nos traz experiências que é impagável, irmãos. Ainda mais quando você serve a Deus. Glória a Deus. Se a gente pudesse falar ao mundo dos benefícios que servir a Deus nos traz, meu irmão. Outro dia eu falei para um pastor amigo meu, eu falei assim, poxa Paulo, Deus poderia nos dar um meio de obrigar as pessoas a segui-lo. Eu falei, não. Isso que é o interessante de servir a Deus. Ele poderia, ele é dono de tudo, irmãos. Mas quando Deus criou o homem, e depois que Adão lá e a Eva cometeram o erro, Deus falou o quê? Não. Vocês têm liberdade agora para escolher. É o que o pessoal chama de livre-arbítrio. Porque você que escolhe o bem e o mal, a salvação ou a perdição. Porque Deus não quer nada obrigado não, irmão. É verdade. Deus não precisa do meu tempo obrigado. Deus não precisa que eu venha aqui obrigado. Deus não precisa da minha oferta, do meu dízimo obrigado não. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que nós façamos as coisas de coração, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. Ainda que a gente se dedicasse totalmente à obra de Deus, não pagaria o que Deus faz em nossas vidas, irmão. Glória a Deus. Maravilhoso. E Naamã, quando começa a perceber que a bênção dele está chegando, ele já começa a assumir um compromisso com Deus. Olha só. Aleluia. Compromisso, irmãos. Às vezes nós pedimos a bênção para Deus, mas não temos compromisso com a obra de Deus. Pastor, como é que eu assumo um compromisso com Deus? Se você não sabe, eu vou dizer nesta noite. Isso aqui onde nós estamos, esta casa de oração, isso aqui é território do céu, irmão. É verdade. Aleluia. Você está pensando que esse templo aqui físico, onde nós estamos aqui, pertence aqui a alguém? Não. Isso aqui, irmãos, é território dos céus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Quando você entra na casa de oração, você está saindo do mundo. Quando você entra naquela porta para dentro, que põe o pé aqui dentro, você está dentro dos limites da casa de Deus. Você está debaixo da guarda de Deus. Você está debaixo da proteção de Deus aqui dentro desse lugar. Glória a Deus. Verdade, Jesus. E quando você assume o compromisso, meu irmão, aí a coisa começa. Ainda que eu sofra, mas meu compromisso é com Deus, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda que eu esteja doente, meu compromisso é com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor sofre muito isso, irmão. Às vezes a gente está lá com um problema, às vezes doente, passando alguma dificuldade, às vezes até triste, não quer falar com ninguém. É que pastor se angustia também. Aí de repente você escuta lá, ó, quando você abre a porta em casa, pastor, poxa pastor, vim aqui pedir oração, estou com um problema. Aí você tem que falar assim pro Pobel, ai Pobel, fica aí no canto que agora não é mais o Paulo não, agora é o pastor, servo de Deus que está aqui. Vem cá, meu irmão, vamos orar aqui que Deus vai dar a bênção. Isso é compromisso, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? E por quê? Porque nós nos colocamos à disposição de Deus. E quando alguém nos procura, eu tenho que deixar o meu problema de lado para resolver o problema de você. Amém. Ou para resolver o seu problema. Estou terminando, irmão. Grande Deus. Perdoe, Senhor, ao teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz.
Olha que coisa interessante. Naamã chega aqui, nesse versículo, ele já recebeu a bênção dele, já está curado, já está alegre. Deus restaurou a vida de Naamã, tirou a lepra. Irmãos, eu creio que Naamã, quando subiu do 7º banho, eu creio que ele saiu correndo na rua. Aqui, gente, ó! De alegria. Glória a Deus. Que Deus foi lá e restaurou a sua pele, o seu corpo, a sua parte fisiológica. Mas o mais importante é que Deus restaurou a sua mente, o seu espírito. Aleluia, glória a Porque Deus. quando Naamã fala nesse versículo 19, perdoe o Senhor ao teu servo. Olha só, o grande general já se apresenta a Deus como o quê? Servo. Ó Deus, eu não sou o grande Naamã, não. Eu acho que quando ele deu o primeiro mergulho, ele nem se achava o tal. Eu sou o general Naamã. Como dizem aí fora, eu sou o cara. Ninguém pode ir comigo. E ainda mais que era autoridade militar, eu dou carteirada. Aqui, ó, sou general, rapaz. Se curva aí pra mim, abre a porta aí pra mim. Aí quando chega no 7º banho, que Deus trabalha espiritualmente, Deus quebra aquele orgulho, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus quebra o camarada, aí falando para Deus, ó Senhor, o teu servo, já é servo agora, ó. E quando a gente se coloca na posição de servo, Aleluia. acho que quando Deus olha lá de cima e vê a gente ele se humilhando, às vezes eu falo, por que é bom a gente orar de joelho? Aleluia, glória a Deus. Deus já é tão grande, que quando ele olha lá de cima, é igual você falar com uma pessoa baixinha. Outro dia eu fui conversar com um camarada na rua, numa empresa que eu fui, ele tem 2,5 metros. Eu fiquei assim, então. Aí depois me deu até dor no pescoço. Fiquei meia hora falando com ele, fiquei com dor no pescoço assim, ó. Aí eu fico imagina Deus, irmãos, lá no seu poder, no seu trono, olhando para nós aqui, insignificante. Acho que Deus olha lá e a gente que é uma formiguinha. Mas aí quando você está lá na sua casa, vem na igreja e você faz assim, ó. Senhor, eu sei que Tu é grande, Senhor, mas eu me curvo diante de Ti, para mostrar a Ti, Senhor, que eu sou Teu servo, eu não sou nada. Isso quebrando o coração de Deus, Aleluia, é irmão. verdade. Ô, Deus. glória. E Naamã fala isso a Deus. É verdade. E por que Naamã fala isso ao profeta Eliseu? Porque Naamã, irmão, sabia que quando voltasse, ele ia ter que falar lá com ele. Ia ter que entrar no templo do Deus pagão. E o que significa isso para nós nessa noite? Não importa o que aconteça. O que importa é que Deus esteja, que o Espírito Santo esteja na sua vida. E que você, sendo crente ou não crente, se você deixa Deus trabalhar na sua vida e aceita Jesus como o seu único Salvador, como aquele que é dono de tudo, que tem o poder dos céus e na terra, você fala para o resto do mundo, olha gente, eu continuo sendo amigo de todo mundo. Eu tenho meu parente lá que não é crente, meu marido que não é crente, minha esposa que não é crente, meus filhos que não são crentes, meu patrão que não é crente, lá na escola, na faculdade eu tenho os amigos que não são crentes. Aleluia, glória a Você tem que continuar amigo deles, e mais ainda, amando mais eles ainda, por quê? Para que eles possam ver em você o poder de Deus, para que eles possam ver que você foi transformado por Deus. Aleluia, glória a Deus. E foi isso que Naamã falou, como é que eu faço agora, Eliseu? E Eliseu falou, não, fique tranquilo, vai em paz, fica tranquilo, pode ir lá, continuar sendo obediente ao seu rei, mas seja fiel a Deus. Irmãos, Aleluia, glória a Deus. temos que deixar que Deus lave toda a nossa vida material e espiritual. Quando nós deixamos Deus agir, porque quando a gente fala em lavagem, irmãos, lavar é sinônimo de limpeza. Que durante os anos, durante os tempos, no dia a dia, nós vamos sujando um pouco. E eu estou dizendo isso na parte espiritual. Às vezes nós ficamos tristes com alguma coisa. Às vezes nós falamos alguma coisa que entristece alguém. Mas quando nós entramos na presença de Deus e pedimos para Deus nos restaurar, nos lavar, assim como fez Naamã,
Assim como nós podemos fazer essa campanha, dar 7 mergulhos, pedindo a Deus que transforme, que lave, que nos renove, que restaure aquilo que precisamos, aí nós alcançamos a bênção procurada. Aleluia, glória a Deus, Pai, é verdade. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Glória a Deus. Nesta noite, eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. Porque antes da palavra chegar aí, ela vem aqui, para daqui então ela sair. Nós temos que viver aquilo que falamos. Nós temos que viver na presença de Deus. Glória a Deus. Então nesta noite é noite de vitória na sua vida. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite tem um propósito. Cada um aqui está buscando alguma coisa, tem um sonho a ser realizado. Porque as necessidades, eu nem vou falar da necessidade. Que necessidade Deus, Ele prometeu. E ó, irmãos, vou exagerar aqui, eu não preciso nem orar para que Deus supra a minha necessidade. Necessidade é necessidade de Deus. Olha, eu prometo que eu vou cumprir, ou que eu vou suprir, melhor dizendo, a tua necessidade. Aleluia. Agora talvez você tenha um desejo no seu coração. E cada um de nós temos um desejo. Cada um de nós aqui temos um desejo. Eu sempre falo, irmãos, isso não é demagogia, que eu fiquei 12 anos desviado. 12 anos. Sou filho de crente, de pastor. Mas fiquei 12 anos desviado. A Bíblia diz que quando alguém que conhece a palavra e se desvia, vai 7 demônios junto com ele, né? Eu acho que eu tinha 14. Que o negócio ficou feio. Até hoje o pessoal falou, nossa, pastor, quando o senhor estava desviado, o senhor parecia bicho. Mas era bicho. E o meu foi até mais não. A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou 7 anos comendo capim, né? Igual bicho. Mas teve a oportunidade de restaurar, ou foi restaurado a vida dele. Eu tenho certeza que nesta noite é noite de restauração. Na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida conjugal. Qualquer senhor se coloque também. Eu vou fazer uma oração. Glória a Deus. E você não vai pedir nada a Deus. Você não vai pedir a Deus. Sabe por que você não vai pedir? Porque eu creio pela fé. E se você não tiver fé, eu creio pela minha fé. Que Deus já está restaurando, ou Deus está já trabalhando naquilo que você necessita. Então nós vamos orar agradecendo. Só agradecendo. Porque eu tenho certeza que a sua bênção hoje está decretada. Amém? Amém? Feche seus olhos. E você só vai agradecer, falar, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu te agradeço. Você só vai agradecer. Quem vai pedir aqui é o pastor, é o sacerdote. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, quero nesta hora, meu Deus, te agradecer primeiramente por estarmos aqui, Senhor, nesta noite gloriosa, neste lugar santo, Senhor, de adoração a Ti, e te agradecer, Senhor, pela certeza, ó Pai, que o Senhor está nesta noite, ó Pai, restaurando e concretizando, meu Deus, o desejo, Senhor, dos corações de cada irmão, de cada irmã, de toda a igreja aqui nesta noite, ó Pai. Por isso, Senhor, eu quero nesta hora, Senhor, Senhor, pedir a Ti, Senhor, que Tu possas, Senhor, derramar uma unção tremenda e especial na vida de cada irmão e de cada irmã nesta noite. E que, meu Deus, a partir de hoje, eles estarão diante de Ti para contar, Senhor, e para louvar e cantar o hino da vitória, porque eu creio, Senhor, que a bênção já chegou neste lugar, que a bênção já chegou em cada lar, que a bênção já chegou, Senhor, lá na escola, na faculdade, no trabalho, e que todos aqui, Senhor, contarão e testemunharão aquilo que o Senhor fez nesta noite. Pai querido, eu te peço, derrama, Senhor, o teu poder, guarda a tua igreja, em nome de Jesus. A igreja louva a Deus com as palmas. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar, irmão. Aleluia. Quero agradecer os irmãos que têm me ouvido.
Continue nos ajudando em oração. Agradecer ao pastor Miguel, ao pastor Fábio pela oportunidade. E olha, irmãos, tenha fé que o Senhor é em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.